Olá, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Não sei que horas você vai estar me assistindo ou me escutando. Você está no LideraCast, o podcast que transforma a sua carreira e a sua liderança. Meu nome é Otávio, eu sou um executivo internacional, sou um professor de MBA, sou mentor de liderança e soft skills e estou aqui para bater um papo com você hoje nesse episódio sobre gestão de mudança, gestão de crise. Mais especificamente, como é que nós podemos, enquanto líderes, lidar com a gestão de mudança, nos adaptar, ajudar a nossa equipe a que eles se adaptem e inspirar as pessoas ao mesmo tempo. Essa é a grande verdade, né? Um grande desafio. Antes de começar no episódio propriamente dito, 144 pessoas fizeram uma avaliação do LideraCast lá no Spotify. Muito obrigado. Essa é uma das maneiras que você pode me ajudar a que o algoritmo leve a minha mensagem ainda para mais longe. Então, comente nos episódios, avalie o podcast, dá um like no episódio. Se você está no YouTube, compartilha, veja aquela pessoa, seu amigo, colega de trabalho, familiar, que pode fazer bom uso desse conteúdo de gestão de mudança, de adaptabilidade, de inspiração. Compartilha para que esse material possa chegar ainda mais longe, né? Nesses últimos dias, nós vencemos a barreira dos 261 mil downloads. Seja nos tocadores de podcast, seja no YouTube, muito obrigado. Muito obrigado. 261.550 vezes um episódio meu foi escutado ou visto, né? Muito obrigado a todos vocês que me acompanham, que interagem comigo. Estou também à sua disposição do LinkedIn para trocar ideias, enriquecer esses conteúdos. Muito bom. Então vamos lá. Nós vamos falar então liderança em tempos de mudança, né? Como se adaptar. Eu acho que você enxerga a mudança na sua vida, imagino, né? Tudo vai mudando à nossa volta, é uma velocidade incrível e essa questão da nossa adaptabilidade é fundamental. Eu estou aqui em Frankfurt agora, acabei de saber que meu voo para o Brasil foi cancelado. Tem que me adaptar. Eu poderia estar lá embaixo, pé da vida, chorando, de saco cheio, xingando a moça da companhia aérea. Falei, quer saber? Vou respirar fundo, não tem muito o que eu fazer nesses próximos minutos, vou gravar um episódio. Vou gravar um episódio, assim eu espaireço e consigo gerar alguma coisa de valor e fazer bom uso do meu tempo, né? Então, acho que um primeiro ponto é, todos nós seres humanos não nos sentimos confortáveis com a mudança. Se você se sente confortável com a mudança, você é exceção, é mosca branca. A grande verdade é que a mudança dói. O nosso cérebro, ele foi desenhado para a rotina, ele foi desenhado para fazer sempre as mesmas coisas, ir nos mesmos lugares, pedir os mesmos pratos, conversar com as mesmas pessoas sobre os mesmos assuntos. Quando isso acontece, o nosso cérebro está meio que em repouso, ele vai indo gastando menos energia. O seu subconsciente vai tomando as decisões e você não precisa pensar muito, o teu racional não entra em cena. Quando você precisa mudar, as circunstâncias mudam e aí é os seus clientes que vão mudando, é um concorrente novo que chega, uma nova forma de fazer negócios, é um novo software, uma nova forma de organizar a equipe, uma nova forma de enxergar o business, né? E nós estamos vendo disso aí a cada instante acontecendo na nossa vida. Nós precisamos lidar então com essa tal da mudança. Nós precisamos lidar em fazer diferente, nós precisamos lidar com, de certa maneira, deixar para trás, desapegar daquilo que a gente gosta de fazer ou gostava de fazer sobre a nossa forma antiga de trabalhar e nos colocar de uma maneira mais proativa com relação às novas possibilidades que vão sendo colocadas no nosso caminho. Então, você que está na liderança, você precisa compreender não só a tua resistência à mudança, mas também a resistência à mudança da tua equipe. Todos eles e elas têm o direito legítimo de se sentir incomodados com a mudança e isso faz parte do jogo. Cabe a você compreender essa nuance e de que maneira fazer uma caipirinha com esses limões. Essa é a grande verdade, né? Então, o primeiro ponto que eu acho relevante aqui é compreender a causa da mudança, da resistência à mudança, né, das pessoas da tua equipe. Nem todas as pessoas vão ter as mesmas causas para não querer mudar. Esse é o grande ponto aqui. Quanto melhor você compreender as causas da pessoa A, da pessoa B, da pessoa C, da pessoa D, melhor. Melhor no sentido de você estar mais preparado, mais preparada para trazer argumentação para o mapa de mundo daquela pessoa. Quanto melhor você compreender isso, mais, vamos dizer, customizados poderão ser os seus argumentos para poder convencer, influenciar, persuadir aquela pessoa para caminhar na direção que você precisa que ela caminhe, né? Então, compreender as causas da resistência é um primeiro ponto muito relevante para você lidar com a resistência à mudança da equipe, né? A comunicação é fundamental.
comunicação transparente e comunicação frequente, né? A comunicação transparente começa por você. Você que está na liderança tem que dar o primeiro passo, né? Com que frequência? Puxa, não tem uma receita de bolo aqui. Depende do tamanho da equipe, depende se essas pessoas, como é que elas estão geograficamente distribuídas, depende da maturidade de cada equipe. Se você tem uma equipe de pessoas que estão na casa dos 20, 25 anos, isso é uma coisa. Se a tua equipe são pessoas na casa dos 50, 55, é outra coisa. Você percebe? Então, essa frequência, e não só a transparência e a frequência, mas como eu vou comunicar? Eu vou fazer uma reunião, eu vou falar com todo mundo, eu vou passar um e-mail, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente vai para o Teams, percebe? O como eu vou comunicar também é relevante e tem muito a ver, o como eu vou comunicar tem um impacto grande na efetividade do teu processo de comunicação. Portanto, você deve escolher o como fazer cuidadosamente, né? A questão da frequência você tem que avaliar. Eu prefiro, num primeiro momento, pecar pelo excesso. Se eu não sei bem com que frequência, peca pelo excesso. Vamos falar com muita frequência, né? Lembra que as pessoas, especialmente com medo e ansiosas, inseguras com essa questão da mudança, você pode precisar comunicar aquele ponto mais de uma vez. 2, 3, 4, 5 vezes, até que a pessoa compreenda, porque a cabeça dela pode estar em outro lugar, você percebe? Isso é super relevante aqui, né? Envolver a equipe no processo de mudança me parece que é uma estratégia maravilhosa. Quanto mais as pessoas compreenderem por que estamos mudando e como chegaremos lá onde a gente quer chegar, né? Então, por que estamos mudando, para onde estamos indo, que futuro é esse? E que caminho vamos usar para sair do hoje e chegar nesse futuro? Isso é fundamental. Quanto mais envolvidas as pessoas estiverem, menos resistência elas vão ter. Mais comprometidas com esse processo todo elas vão estar, né? E esse envolvimento da equipe depende muito de você. Na medida em que você entender as causas da resistência que acabamos de falar, você vai estar melhor preparado, preparada para envolver as pessoas. Porque você vai poder usar a argumentação para ir quebrando as resistências de cada pessoa, já que cada pessoa tem uma resistência diferente, né? Sabe? Dar o exemplo é importante. Nós que somos líderes, a gente também tem medo, a gente também fica inseguro, a gente também fica ansioso, você percebe? É normal. Mas eu tenho que dar o exemplo de serenidade, eu tenho que dar o exemplo de comunicação, eu tenho que dar o exemplo de envolver as pessoas, eu tenho que dar o exemplo de paciência, de tolerância. Eu tenho que dar esses exemplos para que eu queira que a minha equipe me dê isso. Não adianta eu, de certa forma, me esconder, porque o problema não vai se resolver sozinho, acredito, ele só vai piorar, só vai escalar as coisas. E mais arestas serão criadas e menos confiança vai existir nesse processo todo. Portanto, você tem que ser um exemplo e tem que ser um facilitador, uma facilitadora. É preciso conduzir. Tem pessoas que você vai colocar por que estamos saindo daqui, como vamos chegar lá e que futuro é esse, e a pessoa já vai sair andando. Tem pessoas que você vai ter que pegar pela mão. Tem pessoas que vão estar sentadas emocionalmente chorando. Você tem que pegar, ajudar essa pessoa a se levantar e dar o apoio para que ela comece a caminhar. Cabe a você. E esse processo de facilitação, me parece que é isso, essa sensibilidade, essa certa empatia de perceber que cada um vai estar em um momento desse processo de mudança. Tem pessoas que estão, de repente, a criança da pessoa que está gritando no peito. Tem outras pessoas que já têm mais maturidade, né? Tem aspectos da mudança que vão ser mais fáceis para alguns do que para outros. Você percebe? Todas essas nuances precisam ser bem compreendidas por você que está na liderança, para que você possa ser mais eficaz, né? Isso é super importante. Esse processo de mudança, tem mudanças que são rápidas, né? A gente começa na segunda e termina na sexta. Agora, outros processos podem levar um ano. Tem projetos de 2, 3, 5 anos, né? Imagina um processo de integração de duas empresas. A empresa A comprou a empresa B. Começaremos um processo de integração. Pode levar vários anos, né? Então, o nosso cérebro, ele não lida bem com coisas que têm uma duração muito longa. Essa é a grande verdade. Um processo de uma semana é mais simples. Vamos fazer um Kaizen e vamos mudar o layout dessa linha. Isso é uma coisa mais simples, um tiro rápido, é mais fácil. Quando você tem um processo de mudança mais longo, é importante compreender que isso para o nosso cérebro, o nosso cérebro não compreende 5 anos para frente. Isso não entra, é muito complexo de conceber e perceber o que vai acontecer daqui a 5 anos, né? Então, a grande ponto é criar pontos de controle, criar micro-objetivos para que a gente possa perceber e para que o nosso cérebro e o cérebro das nossas equipes possam perceber que estamos caminhando naquela direção que nós traçamos.
para que as pessoas possam compreender que estamos avançando, nós já saímos daquela posição inicial e estamos na jornada para esse destino final, né? E na medida em que eu for capaz de identificar esses pontos de controle, esses milestones em inglês, né, nós vamos podendo celebrar as pequenas vitórias. A grande vitória é maravilhosa, aquele gol de bicicleta é sensacional. Agora, o gol de joelho também ganha o jogo. Ele não é muito plástico, ele pode ser muito bonito, mas ganhar por 1-0 com gol de joelho é muito melhor do que empatar, não é verdade? Então, cabe a você, líder, perceber isso e reconhecer com a sua equipe as pequenas vitórias. Porque num processo, por exemplo, de 3, 4, 5 anos, se você não for reconhecendo as pequenas vitórias para que as pessoas se energizem novamente, para que as pessoas voltem a se conectar com aquele objetivo de longo prazo, para que as pessoas percebam que as atividades que estão fazendo, o trabalho que estão executando está conectado com alguma coisa maior e estamos evoluindo juntos como equipe, se não houver essa reenergização, caramba, é possível que as pessoas fiquem pelo caminho. Porque é um tempo muito longo. Então, perceber essas conquistas e comemorá-las é fundamental. E um outro ponto importante para você lidar bem com a resistência à mudança é abertura. As pessoas precisam ter a liberdade de vir conversar com você, de abrir o coração, e aí você tem que ser paciente, tolerante, empático, empática, etc., né? Para você receber essa demanda. E, de alguma maneira, procurar se colocar da melhor forma, né? Ajustes, feedbacks, percebe? Porque o feedback das pessoas pode te ajudar a ter uma compreensão melhor do todo. Nesse mundo maluco que a gente vive, com tantas demandas e tantas pressões, eu arrisco dizer que quase não dá para alguém conseguir ter todos os detalhes sobre o cenário que está acontecendo. Porque são muitos detalhes, são muitas nuances. A sua abertura ao feedback vai fazer com que essas pessoas possam, caso queiram, vir bater um papo com você, desabafar, colocar a maneira como eles estão vendo, não só a maneira como o processo está sendo desenvolvido e está caminhando, mas também como é que a comunicação está indo, trazer sugestões de melhoria, sabe? Trazer sugestões sobre formas de celebrar, sugestões sobre envolver as pessoas no processo. Você sozinho ou sozinha, acredita, dificilmente você vai conseguir encontrar as melhores respostas. Recorra à tua equipe para complementar o teu entendimento da realidade. Isso vai fazer uma grande diferença. E o último ponto aqui desse conteúdo sobre como lidar com a resistência à mudança é ter uma percepção se faz sentido capacitar e treinar. Parte desse estresse, parte desse nervosismo, parte desse medo, dessa ansiedade, dessa insegurança que as pessoas estão vivendo, pode passar por falta de capacitação e falta de treinamento. Talvez a falta de entendimento de algum pedacinho do processo. E quando as coisas vão mudando à nossa volta, e muitas vezes aceleradamente, cara, a verdade é que muitas vezes o processo fica meio atabalhoado, né? Por mais que a gente queira ser organizado e fazer uma boa gestão de projetos, por exemplo, a gente acaba, cara, que acontece de que a gente é atropelado pelo tsunami, né? Então, muitas vezes, nós podemos não estar totalmente disponíveis para aquela pessoa naquele momento. E essa compreensão de capacitar mais as pessoas, treinar mais as pessoas, pode trazer coesão para o grupo, pode trazer um novo entendimento, pode trazer um case que já aconteceu em um outro lugar, que pode te ajudar aqui, você percebe? Então, tem uma série de questões interessantes aqui. Nessa jornada da transformação, nessa jornada da mudança, um ponto, uma competência, uma soft skill que vai te ajudar muito nisso aqui é a tal da resiliência. Quanto mais resilientes nós formos, a gente toma a pancada do mundo e volta a ficar ereto de novo. A gente resiste mais às pressões, a gente resiste mais às demandas, né? A resiliência é um conceito que a psicologia pegou emprestado da física. Lá na física, a resiliência tem a ver, eu tenho, por exemplo, um corpo, eu exerci uma força nesse corpo, o corpo deformou. Quando eu tiro a força, o corpo volta à posição original. Essa é a ideia da resiliência lá na física, né? E agora tive até um déjà vu com as minhas aulas de resistência dos materiais, lá no segundo ano da Mauá, Nossa Senhora. Agora, vamos voltar para cá. Como aprimorar a nossa resiliência? Primeiro, aprendizado contínuo. Fundamental. Nós precisamos continuamente adquirir novas competências, novas habilidades. Nós precisamos constantemente desafiar o nosso cérebro a se abrir, a ter outras perspectivas. E aqui vem o aprendizado contínuo, né? Quanto melhor
quanto maior a nossa capacidade de aprender e a nossa bagagem, vamos dizer, melhor nós vamos lidar com as situações, porque teremos mais ferramentas, né? Aprender com as nossas experiências é fundamental. Então, errar é alguma coisa que faz parte do processo de mudança. Se eu estou saindo do ponto B ou do ponto A para o ponto B, eu nunca estive no ponto B. Eu nunca caminhei por essa avenida para chegar no ponto B. Portanto, o erro faz parte. Agora, nós precisamos ter claro que errar novos erros faz parte do processo. Agora, ficar errando o mesmo erro, terrível, né? E outra coisa, será que eu posso aprender com a experiência de alguém que já passou por aquela rua? Porque inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Se o outro já errou e conversou comigo, eu não preciso errar o mesmo erro, concorda? É mais ou menos por aqui, né? Uma mentalidade positiva eu acho que é importante também. Eu peço desculpa pelo zum, tem várias pessoas aqui no saguão, enfim, pode ter o microfone tá pegando as pessoas falando aqui, mas é isso aí, ao vivo é assim, pessoal. Uma mentalidade positiva é muito importante, né? Uma forma auspiciosa, fortalecedora, que vai energizar a gente é olhar a nossa realidade de uma forma positiva, né? Procurando enxergar o que tem de bom nas experiências. E qualquer experiência tem alguma coisa boa para a gente olhar, né? Então, especialmente num processo de mudança em que o nível de estresse, ansiedade está lá em cima e insegurança, talvez medo, está tudo lá em cima, os nervos estão à flor da pele, como dizem por aí. Uma mentalidade positiva vai nos ajudar a acalmar a nossa alma, vai nos ajudar a olhar para isso tudo com um pouco mais de compreensão, com um pouco mais de empatia, com um pouco mais de tolerância, né? Estabelecer metas realistas é importante, né? Metas não realistas só vão trazer mais estresse, mais ansiedade e não vai resolver nada, né? E se aquela meta, vamos sair daqui agora e escalar o Everest? Pô, não estamos nem preparados, não temos nem roupa, né? Um projeto de vários meses para escalar o Everest é um negócio inalcançável para alguém que não está preparado, né? Entendeu? Então, a comunicação é fundamental, né? Comunicação e habilidade de resolver problemas. Nessa jornada da transformação, vão ter problemas? Claro. Não tem a menor disso eu te afirmo que vão ter muitos problemas, né? A nossa capacidade de separar o joio do trigo, a nossa capacidade de compreender o que é relevante de o que não é e conseguir trabalhar naquilo que é relevante vai nos fortalecer, vai fazer com que a gente não gaste energia com alguma coisa que não é tão importante naquele momento, sabe? Então, essa questão de resolução de problemas eu acho que também é um ponto importante nesse jogo todo, nesse tabuleiro, né, da gestão de mudanças e como administrar isso nas nossas equipes, né? A gente falou agora há pouco, uma jornada que pode ser de uma semana, pode ser de vários meses, pode ser de vários anos. Como manter a equipe motivada, como manter a equipe comprometida, né? Isso é super importante, né? Então, primeiro, entender o porquê. Tem aquele livro do Simon Sinek, né? Start with a why. Comece com o porquê. Por que estamos saindo daqui e por que vamos para lá? Quanto melhor você puder compreender, primeiro o líder, né? Compreenda isso aí. E se você que está numa média gerência, por exemplo, não está compreendendo, você tem que olhar para cima e alguém tem que te explicar, meu caro, minha cara. Isso tem que estar muito claro dentro de você, para que você possa comunicar, né? Você não tem como influenciar e persuadir sobre alguma coisa que você não está muito vendido dentro de você, né? Portanto, entender o porquê e explicar o porquê, e aqui vem a comunicação, vem o como vou fazer, de que maneira vou escolher os meios para fazer essa comunicação. Agora, quanto melhor as pessoas entenderem por que estamos saindo daqui, mais fácil vai ser a mudança. Você percebe? Então, precisamos mudar o nosso processo de vendas, porque nós temos um novo concorrente que está comendo a gente pelas beiradas. Opa, peraí. Então, as pessoas com essa compreensão, se eu ficar aqui, de repente numa dessa eu vou morrer. Ou de repente numa dessa nós vamos ficar tão pequenos que vamos nos tornar insignificantes. Por causa disso estamos mudando, né? Envolver as equipes nas decisões. Essa já falamos um pouco, mas vamos explorar um pouco mais aqui. Nessa jornada da mudança, tem vários pontos de controle, tem várias decisões, tem várias escolhas que precisam ser feitas. Quanto melhor você puder envolver as suas equipes ou a sua equipe nesses processos de tomada de decisão, melhor. Uma coisa top igual a down pode até funcionar. Agora, quando você envolve as pessoas no processo de tomada de decisão, aí você está fazendo com que elas remem com mais afinco.
quando elas se sentem partícipes daquela decisão, quando elas compreendem profundamente por que aquela decisão foi tomada, da onde veio, que argumentação que rolou, as pessoas vão estar mais comprometidas para fazer aquilo acontecer. Portanto, o seu trabalho como líder vai ser muito mais facilitado. Você percebe? A questão de metas claras e realistas, né? Sempre desafiar as pessoas, mas desafiar levemente. Levemente. Não é desafiar aqui em cima. Levemente. Para que as pessoas se sintam desafiadas a aprender, a ter novas competências, a sair do quadrado, se reinventar. Agora, com alguma coisa que faça sentido do ponto de vista de ser alcançável, né? Um ambiente positivo e seguro é super importante. Falamos da abertura. É importante que as pessoas tenham a segurança psicológica para se colocar. Quantas vezes você esteve numa situação que uma decisão meio que errada estava sendo tomada e você escolheu não se pronunciar porque não tinha segurança psicológica e achou que poderia ser criticado, criticada, ridicularizado, desconsiderado, né? Até humilhado e humilhada em algumas situações, né? A segurança psicológica é fundamental, especialmente porque as pessoas estão no limite, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, né? Se você tem um ambiente com baixa segurança psicológica, essas pessoas não vão conseguir se colocar, elas não vão conseguir colocar para fora aquilo que está dentro delas, né? Isso é super importante aqui, cabe muito a você, líder. A segurança psicológica passa muito pelo líder da equipe, pelo chefe do departamento, pela pessoa, o líder ali daquela célula de trabalho, né? Sabe? Mais importante do que a cultura global da empresa é a microcultura ali do teu pedaço. É assim como eu vejo, né? Então, super importante isso aqui. Desenvolvimento e capacitação também ajuda na motivação. Eu acredito que quando eu ofereço alguma atividade como essa para um colaborador ou uma colaboradora, aquela pessoa está vendo que eu olhei para ela, a pessoa está vendo que eu presto atenção, que estou investindo tempo, energia, recurso, né? Sabe? Recompensar e reconhecer. Isso é super importante. E reconhecer, por exemplo, não é meu ponto forte. Não é meu ponto forte. Eu preciso colocar muita consciência para reconhecer, para perceber que a pessoa se superou, você percebe? E aqui é um ponto relevante. Imagina uma pessoa que tem, se a gente pudesse medir a nossa inteligência numa escala de 1 a 10, ok? Imagina uma pessoa que tem uma inteligência 5,5. Ela está na média ali. Se essa pessoa está me dando 6, ela está me dando mais do que ela tem. Vou repetir. Uma pessoa com uma inteligência 5,5 que está me dando 6, ela está me dando mais do que ela tem. Ela está me dando muito mais do que uma outra pessoa que tem uma inteligência 7 que está me dando 6,5. Porque essa pessoa está me dando menos do que ela tem. Você percebe aqui? E essa é uma nuance que não é tão trivial. Para você perceber o potencial das pessoas e o quanto elas estão te entregando, isso não é alguma coisa trivial. É preciso prestar atenção, é preciso ter uma certa empatia, é preciso atenção, interesse, para que você perceba um detalhe desse, né? Então, reconhecer e recompensar é fundamental, para que você mantenha o grupo coeso, motivado, comprometido com esse objetivo de sair do ponto A e chegar no ponto B, né? E conseguir engajar as pessoas as conectando a um propósito maior. Esse ponto B tem que ser muito bem desenhado. Esse ponto B, que é o nosso objetivo, para onde nós queremos ir, tem que ser muito bem ilustrado, tem que ter muitos elementos. Quando você comunicar isso, é preciso que você possa salientar todos os detalhes e todas as nuances desse ponto B, os benefícios que vão ter e assim por diante, para que você possa aumentar a chance de que as pessoas estejam conectadas com você pelo coração, sabe? E aqui eu trago agora alguns exemplos do Otávio. Como é que eu lido com a gestão de mudança? Como é que eu lido com situações de crise? Como é que eu lido com essa ansiedade toda? Eu vejo que muito o meu autoconhecimento, eu já fiz, nem sei quantas jornadas de autoconhecimento e retiros e etc, né? Então, primeiro, compreender muito bem como é que o Otávio lida com o medo, né? O medo é uma emoção super forte, que pode nos paralisar, mas pode também nos ajudar a caminhar para frente, né? E eu, sempre que estou com medo, e eu tenho medo em várias situações, tá? Sempre que eu estou com medo, tem dois tipos de medo, né? Tem o medo número 1, que é, a minha vida está em risco? Não,
tem um dragão, tem um tigre dente de sabre que vai entrar aqui no saguão e vai me morder. Ou eu tô caminhando num penhasco, vou desabar. Esse é um medo real. Eu tô dirigindo um carro, eu tô dentro do carro e o camarada tá a 190 por hora numa estrada. Esse é um medo real, a minha vida está em risco, né? Mas tem outro medo, que é o medo que alguns chamam do medo do ego. O medo do ego tem a ver com eu estar com medo de ser criticado, eu estar com medo de ser julgado, eu estar com medo de não ser acolhido, eu estar com medo de ser ridicularizado, menosprezado, né? Então, sempre que eu estou com medo, eu vou pensar, primeira coisa, é um medo real ou é um medo do ego? Se for um medo real, eu vou procurar sair daquela situação, né? Então, se eu estou caminhando no penhasco, eu vou dar 2 passinhos para o lado para diminuir a chance de eu cair, né? Se eu estou andando no carro, o cara 190 por hora, eu vou dar uma maneira de sair daquilo ali. Amigão, para o carro que eu vou a pé, sei lá, né? A maioria das vezes, quando a gente sente medo, não é um medo real. A sua vida não está em risco. É o medo do ego. E quando eu percebo que eu estou com medo do ego... Opa, Otávio, calma, pô, peraí. Então, nessa situação, então você está com medo de ser ridicularizado. E se você for? E se você for ridicularizado, o que vai acontecer? Que impacto isso vai ter na sua vida, né? E eu procuro sempre, o nosso cérebro, ele sempre, quando a gente olha para o nosso futuro, muitas vezes o nosso cérebro traça dezenas de cenários, todos nefastos, todos horripilantes, todas as coisas horrorosas que vão acontecer e mal entendidos e situações que não são tão legais para nós. Eu procuro sim olhar para esse meu futuro e pensar coisas legais. Eu vou me colocar e vou me dar bem. Eu vou me colocar e vou ser acolhido. A minha opinião vai ser considerada. Eu serei capaz de melhorar o entendimento do grupo naquela situação pela colocação que eu fiz. Eu vou ser capaz de aparar alguma aresta, percebe? Eu vou tentar lidar com o medo do ego, de certa maneira trazendo para dentro de mim um olhar mais positivo, procurando colocar o meu foco em possíveis desdobramentos positivos que aquela situação pode ter, né? Então, às vezes, por exemplo, eu vou fazer uma palestra. Estou eu sentado ali na plateia e daqui a alguns instantes eu vou ser chamado para subir no palco, né? Então, eu estou ansioso. Meu estômago está cheio de borboleta. Eu estou ali tentando colocar na minha cabeça, opa, eu vou subir nesse palco, vai ser bárbaro. Eu vou ser super bem acolhido. As piadinhas que eu já pensei em contar, a pessoa vai dar risada, vai agradar pra caramba. A maneira com que eu vou desenrolar aquele conteúdo vai me conectar com aquelas pessoas. No final eu vou ser aplaudido de pé, percebe? Eu vou criando, eu sentado ali, nem subi no palco ainda. Eu começo a criar dentro de mim cenários positivos sobre aquela palestra, coisas que depois da palestra vão ser legais, interessantes, auspiciosas, energizantes, positivas, fortalecedoras para mim. Ali naquele momento o que eu quero dentro de mim são sentimentos e emoções positivos, para me energizar, me fortalecer, né? Então é assim como eu lido com medo e ansiedade. Engraçado, eu era um cara mega ansioso, tá? Mega ansioso de roer os 10 unhas da mão e também as unhas do pé, ok? Eu roía a unha do pé por anos e anos e anos. Tá? Venci em 2007. Mais especificamente, dezembro de 2007, parei de roer unha. 7, 17, 27, quase 20 anos, vai, um pouco menos de 20, vai, estava 15 anos, vai, quase 20 anos, nós estamos 25, quase 20 anos, vai, né? Então, a ansiedade para mim, primeiro, tentar fazer atividade física, né? Eu viajo pra caramba, eu tô sempre no avião, tô sempre em sala de embarque, então eu procuro, de alguma forma, trazer uma certa atividade física pra minha vida, né? Fazer atividade física, se mexer, e seja qualquer atividade física que for, me parece que sempre dá uma liberada na ansiedade, sabe? O seu corpo fica mais preparado para o baque das crises e tensões, etc, né? Uma outra coisa importante que eu faço é atenção na minha respiração. Então estou eu ali sentado para subir no palco, para fazer a palestra. Mas é uma palestra importante, estão várias pessoas na plateia e tal. Quando nós estamos com medo, ansiosos, estressados, estressadas, a gente começa, sem perceber, inconsciente, a respirar mais ofegante, mais devagar, mais rapidamente, menos profundo. A gente fica ofegante. E você vai ficando ofegante, você vai se desconectando de você mesmo, de você mesma, e a ansiedade vai crescendo dentro de você. Quando eu estou com medo, quando eu estou ansioso, eu procuro respirar mais devagar e mais profundo.
mais devagar e mais profundo. Conscientemente, mais devagar e mais profundo. Estou eu lá na minha sala, trabalhando. Recebo uma notícia ruim, alguma questão com o cliente, um contrato que perdemos, sabe? Um problema de qualidade que estamos enfrentando, alguma aresta que pingou com o cliente. Primeira coisa, respirar. A respiração mais devagar e mais profunda me conecta comigo e me mantém no agora. Respirar mais devagar e mais profundo previne que eu vou colocar a minha atenção no passado, normalmente em experiências ruins, desagradáveis e etc. Ou vou colocar minha consciência no futuro, tentando traçar esses possíveis desdobramentos futuros que na maioria das vezes são negativos. Respirar mais devagar e mais profundo me mantém no agora. Porque a única coisa que nós temos é o agora. O passado já passou e o futuro nós ainda não escrevemos. Quando você consegue se manter no agora, você traz mais lucidez, você traz mais capacidade de identificar os problemas, análise crítica. Você está mais senhor de si, senhora de si para enfrentar aquela situação, seja ela qual seja. Então, respiração, super importante. E uma outra coisa que eu faço, eu procuro tirar o olhar do curto prazo. O curto prazo tem muito ruído, mesmo sem gestão de mudança, ok? Mesmo sem mudança, a nossa vida de forma geral, o ruído é muito forte no curto prazo. Pensa naqueles gráficos da Bolsa de Valores. Se você pegar o valor da Bolsa de Valores do Ibovespa segundo a segundo, é um sobe e desce alucinante. Se você pega no mês, é bem mais suave, bem mais suave. Aquela curva do mês, ela foi formada no segundo a segundo por muito ruído. Mas quando você olha mais no médio prazo, aquilo amacia, suaviza os movimentos, né? Então, quando eu tiro o foco do instante seguinte para daqui a 2, 3 meses, dependendo, daqui a um mês, daqui a uma semana, depende da situação, isso também traz uma certa serenidade para dentro de mim. Então, lidar com o medo, é medo do ego ou é o medo da morte mesmo, né? Atividade física, respiração e sair do curtíssimo prazo, para sair desse ruído. Isso é super importante, né? E esse é um ponto que eu trabalho muito com os meus clientes no meu programa de mentoria de liderança e soft skills, já que muitas pessoas acabam nesse ponto, que tem muito do autoconhecimento aqui. As pessoas ou não sabem ou acabam se perdendo aqui. E são pessoas capazes, competentes, estudaram muito, dedicadas, trabalhadoras e tudo mais. Agora, na hora que o bicho tá pegando, na hora que tem fogo por todo lado, a pessoa está no olho do furacão, ela não consegue trazer serenidade para dentro dele, para dentro dela. Esse é um ponto que eu trabalho bastante, aí fica essa sugestão. E se você, de repente, estando no olho do furacão, tá meio sem conseguir ferramentas para sair dali, de repente eu posso te ajudar. Faz contato comigo do LinkedIn e a gente bate um papo. Chegando no final desse episódio, eu quero só dar uma pincelada final na adaptabilidade, né? Adaptabilidade é determinante, né? Então, como você pode se tornar mais adaptável? Primeiro, assumir o controle da tua vida. Assumir o controle da sua vida significa o que você quer. Saber exatamente o que você quer, reconhecer muito bem quais são as suas competências e traçar os planos para chegar lá, né? Então, isso é super importante. Identificar e reconhecer o que está dentro de você, suas emoções e sentimentos. Super importante. Se eu não reconheço as emoções que estão dentro de mim, como é que eu vou lidar com aquilo? Se eu não tenho consciência de que estou com medo, como é que eu vou parar para raciocinar se é um medo de fato da morte ou é um medo do ego? Eu preciso reconhecer que estou com medo para eu poder me sintonizar e ver o que está acontecendo, né? Sabe? E me manter aberto ao novo. Essa questão da abertura ao novo é super importante. Quando nós estamos rígidas, né? Quando nós estamos muito apegados a alguma coisa que vínhamos fazendo, né? Vai ser mais desafiador para a gente estar aberto para o novo, para a gente dar o passo à frente, para a gente pensar nessa questão da mudança, você percebe? Então aqui, assumir o controle da sua vida, compreender as emoções e sentimentos que estão dentro de você, estar aberta ao novo é fundamental. E são ferramentas e são formas bárbaras para que você possa trabalhar essa adaptabilidade que está aí dentro de você. Ufa, falamos várias coisas, hein? Então, essa questão da liderança nos tempos de mudança é fundamental. Seja você já ocupante de um cargo de liderança,
seja você ainda não ocupante, mas querendo ocupar, certamente em algum momento da sua jornada você vai enfrentar mudanças, você vai enfrentar transformações e você vai ter que se virar e vai ter que fazer uma caipirinha com esses limões. Fica aqui a minha sugestão, fica aqui algumas estratégias que eu uso na minha vida e se cheguei até aqui com a estrutura emocional que cheguei é porque algumas coisas andei fazendo certo nesses anos todos que já vivi. Veja a minha barbinha branca e minha falta de cabelo, né? Então, eu acho que aqui tem pontos super relevantes para que você possa transformar a sua vida. Agora, ter me escutado aqui e não implementar isso na sua vida vai fazer muito pouca diferença. Portanto, escolha 2 ou 3 pontos que eu trouxe aqui para você hoje. Faz um plano de ação. É trazendo isso, incorporando esses comportamentos, esses hábitos, esse entendimento na sua vida é que você vai conseguir transformar os seus resultados. É a única maneira, né? Portanto, fica aqui essa sugestão. Eu espero que esse papo tenha sido legal, espero que os conceitos aqui tenham te trazido reflexão. A gente se vê por aí. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. E vamos firme. Tchau, tchau.